Vamos curvar a fronte, sentados onde estamos, para falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, nós nos sentimos na porta do céu. Podemos olhar para o futuro e sentimos que realmente mais um pouquinho nós vamos ver a Tua face, vamos ver o Teu sorriso, vamos olhar para o nosso capitão, conquistador, Rei dos Reis, Jesus Cristo, abrindo os portais de pérola da Nova Jerusalém, dizendo para cada um de nós: venha para cá agora, que aqui é o seu lugar para sempre. Ó Senhor, quanto anelamos esse dia. Mas ao olharmos para a história desta instituição, 30 anos estamos celebrando, nós podemos ver quantos milagres Tu tens realizado na nossa vida. Que esses milagres e a maneira como nos tens conduzido até aqui, seja uma garantia, firmeza, o fundamento da nossa confiança e esperança de que o dia de encontrarmos contigo face a face está muito mais próximo do que quando iniciamos a nossa carreira nessa instituição. E agora a Tua palavra será aberta, que ela alcance o coração de todos, que Tu abençoes a todos com a mensagem, com a paz, com a bênção e a salvação que tens para cada adorador. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que privilégio estar aqui no púlpito desta igreja neste sábado. Ouvir o que ouvimos, cantar como cantamos, lembrar que hoje estamos aqui celebrando o 30º aniversário do NASP Campus 2. Orquestra, também o nosso convidado especial, Judy Breyer. Thank you for coming, inspiring, listen to you. God bless you very much. Eu quero dizer para vocês que esta casa aqui é uma casa de formação, de seleção, de consagração, de fabricação de talentos. 30 anos. Eu me lembro, o primeiro culto que houve aqui, ou pelo menos a inauguração oficial do NASP Campus 2. Eu estive aqui. Eu creio que o pastor Darcy Borba, que deve estar sentado aí, o presidente da União, está aí o pastor Darcy, em algum lugar, deve estar. Eu sei que os diretores, o pastor Neville, depois o pastor Roberto, depois tantas pessoas passaram por aqui, ultimamente o pastor Daniel Bahia e hoje o pastor Paulo Martini, mas aquele diretor que marcou realmente a instituição aqui foi o pastor Walter Boger. A Ellen está aqui, a Ruth está aqui, os netinhos do pastor Walter Boger estão aqui, o pastor Renato Stêncio está aqui. Parece que foi ontem, eu estive aqui. Quanto tempo já passou? Quanta chuva? Quanto abacate caindo em cima dos carros? Quanta poeira? Quanto barro? Quantas lutas aqui, pessoas que não tinham lugar para morar, finalmente hoje tem essas mansões aí no Vale dos Faraós, que é uma coisa extraordinária. Quanto progresso, quanta bênção, quanta realização. Mas vou dizer para vocês, meus amigos, quantos milagres. Quantos talentos já têm passado por aqui? Eu estava conversando com o Jobert, professor Jobert, e com o pastor Edson, que são da minha turma de 1979, portanto nós temos a mesma idade, por definição, não é verdade? O homem é assim, você sabe, o homem olha no espelho e ele vê aquela parte do corpo que interessa para ele, sempre de perfil, faz ali uns músculos, legal. Eu estava olhando outro dia a nossa revista, né, aquela perspectiva que a gente fazia, foto de todos nós, mais da formatura, que o Edson depois foi para os Estados Unidos, não quis mais formar conosco, né, João Berto? Mas nós nos formamos juntos. Eu estava olhando ali os meus amigos, e esses tempos nós tivemos um concílio, olhei para os nossos amigos, todos eles estragadinhos, eu percebi, só eu que me preservei tão bem assim, na é verdade? Mas descobri que hoje o João e o Edson também estão muito bem. E o professor Valdeci também da nossa turma. Um pouco bem mais novo, mas da nossa turma também. Amigos, quantos milagres, quantos motivos para celebrar. A minha esposa fez uma oração aqui que me emocionou. Ela disse: obrigado, Pai, porque esse colégio transformou tantas vidas, inclusive a vida da nossa família, o que é verdade. Começando com a minha esposa e eu. No final de 78, nós chegamos no inesquecível bairro do Capão Redondo e fomos estudar em São Paulo, no Capão Redondo. Começamos dia 5 de março de 79, Jobert, Edson e eu, Valdeci, e nos formamos em 82, os que ficamos ali. Queridos irmãos, quantas coisas. No dia 5 começaram as aulas, no dia 16 nasceu o meu primeiro filho, Jonatas.
Coisa maravilhosa, né? Cheguei lá com a minha esposa, linda e barrigudinha, depois o meu primeiro filho, no terceiro ano, o segundo filho, Oliveiro Júnior. Aí entrei no ministério, assumi o meu primeiro distrito, saí do colégio, fui para a Zona Norte de São Paulo, assumi 6 igrejas, fiquei 5 anos ali. Não sei qual foi o louco do pastor que me chamou para ser distrital logo da sala de aula. Na verdade, não era louco, era um grande presidente que muito me ajudou. Está aqui também o pastor Osmundo. Gente, eu estou falando de ontem. Eu estou falando da minha vida. Eu estou falando daquele garotão que aos 30 anos saiu do colégio e continua garotão da mesma forma como Caleb falou aos 85 anos, Senhor, me dá aí um monte mais difícil. Eu estou longe dos 85 anos, mas quando chegar lá vou dizer igual Caleb. Amém? E você também. Sou bom de bola, O pastor Ranieri sabe disso. Eu vou dedar o pastor Ranieri, viu, Mário? O pastor Ranieri, de vez em quando, nos concílios, não está mais escolhendo para jogar no time dele. Não sei porquê. Porque ele é o melhor do time, nós sabemos disso. Pastor Tiago, vamos lá, né, pastor? Como jogador, é um excelente pastor. Mas todo mundo me escolhia primeiro. Aliás, eu contei ali, vou repetir aqui, né? Uma vez perguntaram ao Bill Clinton, qual foi o grande impacto que ele teve quando deixou a presidência? O que ele acha que mudou tanto na vida dele? Então Clinton respondeu, olha, o que eu mais estranho é que agora eu começo a perder as partidas de golfe. Antigamente não perdia, era presidente, né? Mas agora perde. Pastor Ranieri já não está me escolhendo, pastor. Vai devagar, pastor. Gente, quantos milagres. Minha família é ferreira. Ferreiras vieram, ferreiras foram. Minha filha se formou no Campus 2. Iglésias chegaram, iglésias foram. Já tem iglésias aqui, o Biel que estava regendo aqui, né? Logo vai também. A gente fica pensando, por que o colégio não segura? No meu tempo, o pianista era o Jader Santos, que se formou um ano depois de mim, né? O professor Jader Santos. E outros, Lineu, acho que nem tinha chegado ainda por ali. E a gente, por que o colégio não segura todos esses talentos? Mas a gente vê que aqui é uma fábrica de talentos para servir a igreja de Deus. Nós estamos orando por um grande talento que há poucos dias estava aqui dirigindo a música, o Daniel Salles, vocês sabem disso, né? Estamos orando pelo Daniel Salles. Grande talento, ministro da música, que está internado da Beneficência Portuguesa. A boa notícia que eu recebi ontem, não sei se alguém tem mais recente, é que felizmente identificaram a bactéria e debelaram a bactéria. Agora tem que observar os próximos dias para ver quanto do seu fígado foi prejudicado, se com medicamento ele consegue sobreviver e viver, ou se vai precisar de um transplante. Estamos orando às madrugadas. Quando eu penso nisso no Daniel, é o meu filho. São nossos filhos, né, pastor Junqueira? Pastor Junqueira da minha turma. Não, você é mais velho que eu, se formou antes, né, pastor? Então, quantos talentos, quanta glória, quanta vitória. Hoje estamos aqui para celebrar. Eu pensei até em mudar o meu sermão. Eu tinha preparado já o sermão para pregar aqui hoje. Eu fico feliz porque o professor Job falou que eu vou pregar 2 vezes esse ano aqui, viu, professor Ranieri? Já está profetizado, viu? Essa é a primeira. Essa é a primeira. Mas, brincadeira, que alegria, que privilégio estar aqui nesta ocasião. E relembrando, uma coisa que o pastor Ranieri pediu para relembrar, que ouvir aqui agora o George Breyer e também esses cantores e orquestra, foi apenas um aperitivo para o que vai acontecer hoje à noite aqui. Eu gostaria muito de estar aqui, gostaria que meus filhos estivessem aqui, mas você poderá estar aqui. Irmãos, outro dia o pastor Ranieri, pastor Martini, pastor Tiago, nós, juntamente com o pastor Darcy Borba, nos assentamos aqui, estamos planejando a associação, a união, a instituição, a criação, a construção de uma nova igreja aqui nas dependências do Cevisa. Uma igreja para 1000 pessoas. Amém? Para aliviar um pouco aqui, para não ter o segundo culto aqui. E daqui uns dias nós vamos viajar para o Rio, o pastor Darcy e nós, para vermos ali um dos principais doadores para nos ajudar, que é o Dr. Milton, ore por isso também. Então são os desafios que nós temos. O pastor Martini me assustou dizendo outro dia, pastor Oliveiros, ele falou o período, daqui a poucos anos nós vamos ter 8.000 alunos aqui. Aqui vai ser a capital do adventismo no Brasil. Amém? Mas os desafios são grandes. Aqui vai ter uma nova associação. Amém? Vai ter, com certeza. Eu já falei para o pastor Domingos, já falei para o pastor Martins, nós temos que isolar uma parte do terreno aqui e já deixar separado para ter a nova associação aqui. Nossa associação dividiu há 3 anos e meio, está quase do tamanho da anterior. Então eu disse que em 12 anos poderíamos dividir a associação.
Então, quanta glória, quanta vitória, olhar homens de Deus aqui sentados. Estou vendo o pastor Rodolfo Gorski ali, né? No meu tempo ele era líder JA da União, depois virou presidente de associação, presidente de União, hoje está jubilado e jovem ainda, jubiloso, né, pastor? Parabéns. Que privilégio, a gente está aqui para celebrar. Eu pensei em mudar, mas preferi então falar resumidamente o que eu iria falar para vocês. Meus filhos se formaram aqui. A minha família deve para esta escola, começando o Campus 1 e essa escola, tudo que nós somos, tudo que nós temos. E nós não temos pouco. Nós temos o maior de todos os privilégios, que a minha família toda está envolvida na pregação do Evangelho. Até a minha filha, tão pequenininha, tão novinha, já casadinha, Ellenzinha, está morando nos Estados Unidos e trabalhando na Review and Herald, que é a nossa editora em Maryland, com o meu genro, que levou minha filha embora. Aliás, naquela semana eu sofri muito. Semanas depois, sofri tanto que a solidão, minha filha foi embora. Que tristeza. Feliz, mas triste. Ontem, quase todo o pôr do sol de sexta-feira, minha esposa e eu choramos um pouquinho. Depois, o que aconteceu? Dali a poucos dias, um papa argentino. Podia ser brasileiro, pastor Roberto? Argentino. Ainda bem que foi argentino, senão no Brasil seria mais difícil. Depois vou lá uma noite daquela semana lá para completar, ganhei uma gripe terrível e numa daquelas noites o Corinthians ganhou. Completou a frustração de uma pessoa que pensa nas coisas desse mundo. Eu falei, a gente não pode ter frustração, a gente não pode ter sonhos nesse mundo. Nem falar, vocês não têm título nenhum, agora não pode nem falar isso, porque já tem um, né? Foi ganho ali, ajudado pelo juiz, mas ganharam. Não é verdade? Então, nossa esperança não está nesse mundo, em nada desse mundo. Nossa esperança está na palavra de Deus. Vamos abrir, então, a palavra no livro de Números, capítulo 11. Não mudei o tema. Assim, hoje, eu não sei se começou, mas hoje era para começar às 8 da manhã o programa Palavra de Esperança na TV Bandeirantes. Nós tentamos reservar o horário do domingo, mas não conseguimos. Então, por enquanto, o programa vai ao ar todos os sábados, das 8 às 8h30 da manhã. Então, nesse caso, pode ligar a televisão no sábado. E nós orientamos o seguinte, deixa o canal acertado antes do pôr do sol, para não correr o risco de ficar mudando ali, né? Das 8 às 8h30, a Palavra de Esperança é o programa da Paulista Central. O pregador principal, o pastor Robson Menezes. Então, todos os sábados nós vamos, então, na TV Bandeirantes, apresentar o programa Palavra de Esperança. Eu não sei se foi no ar hoje, foi ao ar hoje de manhã, ou vai começar sábado que vem, mas estava programado para hoje. Mas então, sábado que vem, acompanhe esse programa, fala para as pessoas que você está estudando a Bíblia para estudar, para acompanhar também o programa. Então, vamos ler o versículo 34. Números capítulo 11, verso 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hattavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Kibroth Hattavá. De acordo com essa Bíblia comentada que eu tenho aqui, que é a Bíblia de Charles Ryrie, e em português a Bíblia anotada, Kibroth Hattavá quer dizer sepulturas do desejo. A tradução internacional em português diz o seguinte, por isso o lugar foi chamado Kibroth Hattavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Sepulturas do desejo. Nós estamos falando aqui de uma comunidade, nós estamos falando aqui de uma igreja que tinha muita similaridade com a nossa igreja no dia de hoje. Hoje, quando nós sentamos aqui e olhamos para os 30 anos de história, um pouco antes, e a gente vê os líderes da igreja sentados aqui, vários deles foram meus presidentes, meus líderes. Eu já citei o pastor Darcy, aqui o pastor Terço, e esses líderes, o pastor Osmundo, outros líderes que estão aqui servindo a igreja de Deus, porque sabem que o ministério, o privilégio de fazer uma carreira na obra de Deus, é como se fosse uma corrida de revezamento.
correm, caminham, andam, quando estão completando a carreira, alguém deve correr ao lado desses que estão completando a carreira, para animá-los, fortalecê-los, pegar o bastão das mãos desses homens, dessas mulheres de Deus, e agora esta geração que assume o bastão, correr da mesma forma, para levar à frente o bastão, a mensagem do Evangelho eterno a todas as nações, povos, tribos e línguas do planeta. E depois vai chegando o nosso tempo também. Talvez nós aqui, né, professor João, já estamos olhando para o final da nossa carreira. Nós já estamos, eu já estou mais cansado, nós já estamos mais cansados, mas aí já tem uma geração que está saindo, já tem, digamos assim, na nossa linguagem mais popular, uma fornada de líderes, homens, mulheres, educadores, pastores, líderes, músicos, ministros da música, para atender à necessidade da igreja, e assim o Evangelho caminha. Nós estamos falando aqui no capítulo 11 do livro de Números, de uma igreja em movimento, uma igreja em caminho, uma geração que assumiu o bastão, que assumiu o seu lugar, no período da história que Deus lhes designou, mas que infelizmente terminaram muitos deles nas sepulturas dos desejos, ou nas sepulturas do desejo. A história começa no verso 4, do capítulo 11 de Números. Aqui nós encontramos 4 protagonistas desse episódio, dessa história. No verso 4 identifica o primeiro protagonista, que é chamado de o populacho. Esse populacho é chamado antes na Bíblia de um misto de gente. Foi quando Israel saiu do Egito liderado por Moisés, então ali pessoas de outras nações que viviam também no Egito, semitas, e até alguns egípcios, especialmente pobres, resolveram embarcar naquela aventura de acompanhar Israel, porque ouviram que Deus iria dar uma terra que mana leite e mel, e foram juntos. Esse populacho queria a nova terra, queria Canaã, queria ter a herança de Israel, mas eles não reconheciam, não tinham compromisso com o Deus de Israel. O segundo elemento, dessa história, segundo protagonista, é Moisés. Moisés era o líder do povo, aquele que Deus escolhera para tirar o povo do Egito, aquele a quem Deus aparecera no deserto e fizera alguns sinais, alguns milagres, e dera a Moisés, ou melhor, pedira a Moisés que usasse a partir de então o seu cajado, que é o único instrumento que Moisés tinha. Então Deus quis dizer: com tudo que você tem, que não é nada, você vai ver que você vai tirar o povo do Egito, porque eu vou estar com você. Você nunca vai estar sozinho. O terceiro protagonista é o povo de Israel. É a igreja. Aqueles que foram libertados do Egito. E o quarto protagonista dessa história é Deus. Nós encontramos então cada um deles desempenhando a sua parte, ou revelando a sua parte, ao longo do capítulo 11, que eu não vou ler todo. Mas alguns versos, o 4 em diante. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Que ingratidão! Como comiam de graça? Se nós conhecemos a história de Israel no Egito, eles pagaram com sangue, pagaram com a vida. Os seus filhos foram mortos diante deles. E agora eles estão com saudade daquela comida, daquele paladar que eles desenvolveram ao longo da vida. Seus antepassados, 2, 3, 4 gerações antes. Eles estavam acostumados com o tempero do Egito, com a música do Egito, com a vida do Egito. Eles eram escravos, sofriam. Mas, no momento de folga, eles se reuniam para comer e beber e festejar como os egípcios, esquecendo de Deus. E agora eles têm a coragem de dizer que comiam de graça. Lembravam dos pepinos, melões, alho silvestre, que é o alho poró, das cebolas, dos alhos. Agora seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Referindo-se ao alimento que Deus provera para eles como com desdém, este maná. Segurando aqui onde você está, mas se você ler o verso 21, você vê uma outra
desculpa, o capítulo 21, verso 5, você vê uma outra classificação desse povo em relação ao maná. Verso 25 diz assim, capítulo 21 de Números, verso 5, ou melhor, 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem o quê? Tem o quê? Tem fastio do quê? Deste pão vil, deste pão miserável, desse negócio detestável. Nós temos fastio, nós temos enjoo, não aguentamos mais olhar para isso. Sabe de uma coisa? Aqui no capítulo 11, o povo de Israel estava começando o segundo ano da caminhada deles em direção a Canaã. Realmente, nesse ponto da estrada, eles nem sabiam que poderiam cantar com toda razão. Nossos pés feridos estão. Andamos no deserto abrasador. Inde longe Canaã, inde longe Canaã. Eles estavam muito perto. Eles estavam para entrar na terra de Canaã. Se vocês olham os capítulos seguintes, vocês vão ver que eles já estavam ali em Cádiz Barneia, no limite da terra de Canaã. Eles já estavam para adentrar a terra de Canaã. Estrategicamente, Deus os segurara no Monte Sinai por quase um ano, para dar-lhes as leis, para ensinar a construir o santuário, para dar as leis sociais, as leis civis, as leis de saúde. E agora eles já iam entrar na terra de Canaã. Mas justamente por causa dessa revolta, e depois no capítulo 13 você vai ver outra revolta dos próprios irmãos de Moisés, Arão e Míriam. Depois você vai mais para frente, você vai ver o primo de Moisés, chamado Coré, que tinha muitos privilégios, atuava e trabalhava também no santuário, ele tinha uma parte importante no ministério, e dá para ver que era um talento extraordinário esse Coré. Reuniu outros líderes ali da tribo de Ruben, que era a tribo do primogênito, e fizeram uma insurreição contra Moisés. Vocês vão ver no capítulo 16 que Deus agiu, e a terra abriu e engoliu Coré e aqueles rebeldes. Você vai ver que no capítulo 14, depois de espiar a terra e trazer aquele relato de que a terra realmente manava leite e mel, mas eles disseram que eram como gafanhotos diante de gigantes. E ali Deus falou, vocês passaram 40 dias rodeando a terra, pois vão ficar 40 anos no deserto. Somente 2, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Mais de 39 anos quase depois desse episódio que nós estamos lendo. Queridos, aqui é uma grande lição para nós. Antigamente nós cantávamos, nossos pés feridos estão, inde longe Canaã, inde longe Canaã. Hoje nós mudamos um pouco a música, hoje nós cantamos um pouquinho mais, só um pouquinho mais, e eu virei aí te buscar. Há um céu que Deus chamou de lá. Nós mudamos a música, mas ainda estamos olhando para o futuro, estamos mais perto, mas ainda não chegamos. Então, o paralelo com esse episódio do capítulo 11 é muito grande em relação a nós que vivemos hoje no século 21. Depois de celebrarmos aqui 30 anos, que parece ontem para todos nós, para esses líderes que estão sentados aqui, para nós que estávamos no início da nossa carreira ministerial e agora estamos aproximando daquilo que a igreja determina para nós, 35, 30 e pouco mais de anos de trabalho. Tantos milagres, tantas realizações. E nós estamos cantando só um pouquinho mais, mas ainda não chegamos. E é por causa disso que esse populacho se levantou. Começou a ter saudade do Egito. Reclamou. Então, o verso 7 nós lemos, eles disseram que eles só tinham este maná. Então, o verso 10 entra em cena Moisés, que ouviu chorar o povo por famílias à porta da sua tenda. A ira do Senhor agora entra em cena, o Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E aí Moisés começa a reclamar para Deus. Moisés começa a dizer dos versos 11 seguintes, dizendo o seguinte, Senhor, eu não havia falado para o Senhor, nós não discutimos isso ali no Monte Sinai, eu falei para o Senhor, eu não queria salvar esse povo, eu não queria ser o líder desse povo, eu falei que eu não sabia falar, o Senhor então colocou meu irmão, e agora, está vendo, eu não dei a luz a esse povo. E no verso 14, Moisés disse uma coisa muito ofensiva a Deus. Diz assim, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais.
Queridos, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, para o nosso chamado, para o nosso ministério, para a nossa carreira, para o nosso magistério, para a nossa carreira cristã, olhamos para a nossa família, olhamos para nós mesmos e dizemos, eu sozinho não consigo fazer isso. Mas quem disse a Moisés que ele estava sozinho? Quem chamou Moisés para libertar o seu povo sozinho? Quem deu a tarefa para Moisés para tirar uma nação de talvez 2 a 3 milhões de escravos e levar para uma terra que ele não conhecia sozinho? Quem chamou você para o ministério sozinho? Quem chamou você para tomar conta de uma sala de aula sozinho? Quem chamou você para ser pastor dessa igreja sozinho, pastor Ranieri, e Mara, e pastor Tiago e Flávia? Quem chamou o pastor Martins sozinho para ser agora o líder e enfrentar os desafios que nós temos? Quem chamou você para ser professor de teologia sozinho, para formar homens e mulheres, para ser os líderes do povo de Deus, para concluir a pregação do Evangelho de Deus aqui na terra? Quem chamou você sozinho? Quem disse que você está sozinho? Por acaso você não escuta aquele que te chamou dizer, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos? Por acaso você não leu que Pedro, aquele mesmo que negara a Jesus, aquele mesmo que jurara na noite da prisão de Jesus, juro por Deus, eu não conheço esse cara. Foi assim que Pedro disse, mais ou menos. Juro por Deus, eu não conheço esse cara, eu não conheço esse sujeito. Vê se me erra. E quando Jesus olhou para ele foi chorar. Talvez dos apóstolos, além de Judas, ninguém esteve tão próximo de ter uma mansão no inferno quanto Pedro, se é que existe mansão no inferno. Porque Jesus mesmo o advertira, lembra? Pedro, Satanás requer você. Ele está te cirandando, ele conhece seu temperamento. Você fala demais, Pedro. Você critica demais. Você não fica quieto nem no culto. Você repara o que todo mundo está vestindo, como as pessoas falam. Pedro esteve no limiar do inferno. Mas ele se converteu. Amém? Todos nós somos Pedro. Independente do sexo, do temperamento, da idade. Ele se converteu. Ele escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 7. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, Ele cuida de você. Então quem disse para Moisés que ele está sozinho? Quem disse para mim que eu estou sozinho? Quem disse para nós que temos tantos desafios de construir uma igreja, depois construir outra igreja aqui nessa região? Quem falou que nós estamos sozinhos? Você vai perguntar se a associação tem dinheiro? Não tem dinheiro para construir uma igreja de 1000 membros. Vai perguntar se o NASP tem reserva aqui nessa tesouraria? Não tem. Vai perguntar para o pastor Martins, professor Eliseu, a instituição Campus 2, tem dinheiro para construir uma igreja para 1000 pessoas? Não tem. Então onde tem dinheiro? Vamos buscar onde tem, mas tem boa notícia. Primeiro que o dinheiro já foi arranjado. Amém? E segundo, que esse dinheiro está no seu bolso. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem disse que nós estamos sozinhos? Quem disse que nós estamos sozinhos? Mas Moisés, o maior homem do Antigo Testamento, o mais manso da terra, pelo menos, né? Reclamou de Deus. Eu sozinho não posso fazer o que o Senhor está fazendo. Olha o populacho, olha a influência desse povo. Eu vou lá, Senhor, e eu só falo para eles que existe uma terra de Canaã no futuro. Se eles continuarem marchando, se eles continuarem olhando para frente, se continuarem perseverando, vai chegar um momento que eles vão entrar em Canaã. Mas eles nunca viram uma terra, eu também nunca vi a terra. Agora vem o populacho e fala, gente, além da terra de Canaã, tudo bem, nós estamos no caminho, nós vamos chegar lá 1 hora. Mas tudo bem, tem uma balada aí do lado, aí a gente pode também dar um tempo, ninguém é de ferro. Ó, tem uma festa do peão aí, tudo bem, sábado à noite, hoje à noite não, né? Porque vamos ter aqui, né? Vamos ter aqui o George Breyer e um programão, mas sábado que vem a gente pode bolar um negócio aí para a gente sair junto à noite aí, em Artur Nogueira, Mojimirim, Limeira, onde quiser. Nós temos, queridos irmãos, uma concorrência desleal. Hoje o populacho é a mídia. O populacho é a mídia. O populacho é a mídia. E a mídia invade você. A mídia faz você ficar 90 minutos diante da televisão assistindo uma partida de futebol. Depois tem a frustração, ver que o outro time ganhou, infelizmente. Né?
A mídia faz você sentar todas as noites diante da televisão e ficar 1, 2, 3 horas assistindo uma coisa que está contaminando você, que está tirando de você o gosto pelas coisas espirituais, está tirando de você aquele treinamento que o Espírito Santo está fazendo em você, para você não ter dificuldade de adaptação na Canaã. Ou seja, está trazendo as delícias da Canaã celestial para você hoje. É nesse sentido que eu entendo a música do maestro Jader, que o céu é aqui. Eu digo, o céu começa aqui, porque as delícias do céu, estar na presença de Jesus, é o privilégio que nós temos hoje. Mas a mídia, o populacho está tirando isso de você. Hoje, nós encontramos esses 4 protagonistas atuando também. O populacho do século 21 começa dizendo assim para você, que é estudante aqui na escola: fala sério, o que havia de errado, o que há de errado nessa singela vontade de reunir todo mundo para irmos a uma churrascaria após o culto de sábado? Qual o problema? Principalmente às custas de Deus, ou de alguém. Ele já está pagando mesmo, ele é rico. Afinal, qual a diferença para Deus de dar um churrasquinho acompanhado de um vinho, de uma cervejinha, ou dar um maná, uma comida insossa de soja? Parece racional. Afinal de contas, quem quer saber de uma religião que só não pode trabalhar no sábado, não pode assistir aula no sábado, não pode ir à balada, não pode ir no campo de futebol, não pode assistir um singelo campeonato de festa de peão? Deus é Deus da liberdade, Deus não gosta de fanatismo. Isso não atrai jovens também para a igreja, e nem as pessoas cultas para uma religião tão radical como esta. Pessoal, pode ter certeza, Deus quer que seus filhos sejam felizes. A melhor igreja que nós podemos frequentar, hoje existe a grande igreja oferecendo oportunidade para nós, a igreja onde é proibido proibir. Esta igreja é a igreja do populacho, é a igreja da mídia, é a igreja dos pastores. Eles constroem templos extraordinários. Eu li um livro esse ano chamado The Love Wins, de Rob Bell. Rob Bell faz um sucesso danado. Vocês devem acompanhar aí pela internet. Ele tem aquele negócio de Nooma, que Nooma, na verdade, mas em inglês Nooma. Ele escreveu um livro sobre o inferno, e ele chama o livro de The Love Wins. Eu li esse livro e grifei várias coisas. Na verdade, a filosofia de Rob Bell é exatamente a filosofia de John Lennon. There is no hell below us. Above us, only sky. Não tem inferno, não tem morte de ímpios, coisa nenhuma. E acima de nós, não tem um paraíso de Deus. Acima de nós, só existe o firmamento. E nada mais. Na verdade, essa multidão está falando isso hoje. O populacho tinha uma nova luz. As religiões do Egito estão fazendo assim, através dos seus megatemplos, dos seus canais de televisão. Pior do que isso, as religiões do Egito estão fazendo incursões no meio de Sião, da igreja de Deus, do povo que caminha para Canaã. Ninguém aqui pode dizer alguém, ninguém aqui quer ser tão liberal quanto eles, mas podemos aprender muito com seus métodos. Mas, queridos, lembrem-se, a insatisfação gera dúvida, a dúvida gera incredulidade, que gera a rebelião, que vai gerar a morte. E começa tudo com um apetite pervertido, com a saudade do Egito, ou com a vontade de participar de uma balada, ou com a escravidão de você sentar no sofá todos os dias e ficar olhando para uma televisão onde você não precisa nem levantar para ligar ou para mudar de canal. Números capítulo 11 relata a história de um povo que começou reclamando de Deus, das exigências de Deus, da dieta de Deus, reclamando dos líderes de Deus, reclamando das promessas de Deus, que só aponta para um futuro que nunca chega. E deu no que deu. Kibroth Hatavá, sepulturas do desejo. Sentir saudade do Egito, querer o alimento do Egito, adotar os seus costumes, termina sempre desta forma. Primeira lição que eu tiro daqui: comer e beber tem tudo a ver com Deus, sim. Tanto espiritualmente quanto pela boca. Tem tudo a ver com Deus. Rejeitar a dieta de Deus é rejeitar a Deus. No capítulo 11, no verso 20, Deus diz assim: mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes comereis carne, ele está dizendo, até que vos enfastieis dela, da carne, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Quando o povo rejeita
a reverência que o pastor Ranieri falou aqui hoje, quando o povo rejeita a música de Deus, quando o povo rejeita os princípios de Deus, quando o povo rejeita a maneira de vestir do povo de Deus, quando o povo rejeita os costumes, a maneira de falar de Deus, o povo está rejeitando não uma igreja tradicional, não uma igreja retrógrada, não uma igreja que tem valores do século XIX, o povo está rejeitando a Deus. É isso que está dizendo aqui no verso 20. E vai terminar, mais cedo ou mais tarde, num Kibroth Hatavá, na sepultura do desejo. Quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ellen White escreveu, na Ciência do Bom Viver, página 127, o que nós conhecemos muito bem, os 8 remédios da natureza. Isso tem a ver também com a parte física da nossa vida. Aqui está o pessoal do Cevisa, né? Raquel, Moisés, os demais que estão aqui hoje. Aqui está o pessoal do Cevisa. Dr. Luiz, não está aqui hoje? Sua esposa, Daniela. Então, aqui está o pessoal. Ar puro, diz ela, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso da água, confiança no poder de Deus. Eis os verdadeiros remédios de Deus. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los em nossa vida. Queridos, Ellen White também diz no Ciência do Bom Viver que os nervos sensitivos da mente são o único meio pelo qual Deus se comunica conosco e afeta todo o nosso corpo. Se a nossa mente está entorpecida, inebriada pela proposta do populacho, pela mídia, tanto ingerindo, tanto na forma de comer ou beber, como principalmente alimentando a nossa mente, através da mídia, através da internet, através dos meios de comunicação que invadem a nossa vida e decidem por nós, vai chegar um momento que nós não vamos mais aguentar o cheiro do maná espiritual e nós não queremos mais ele. E nesse ponto, nós atingimos o limite da ira de Deus. Estamos destinados para o Kibroth Hatavá, a sepultura do desejo. A segunda lição que eu tiro é o populacho do Egito impõe os seus valores. Recentemente eu li um livro também do Dr. Vanderlei Dornelles, recomendo a todos vocês aqui, se chama O Último Império, é da tese de doutorado do Dr. Vanderlei Dornelles. Esse livro me impressionou muito, ele faz uma análise da história dos Estados Unidos. Eu não conhecia tão bem os detalhes que o Dr. Vanderlei Dornelles coloca no seu livro O Último Império da Casa Publicadora Brasileira. Mas há uma coisa que eu queria destacar desse livro, que ele diz o seguinte, no final do livro, em algum momento, ele diz o seguinte, que o inimigo número 1 do homem moderno, no começo, no meio, na parte inicial do século XX, era o nazismo. Então, o nazismo foi derrotado pelos aliados, pelos americanos, pelos países da Europa. O nazismo foi derrotado. Aí o segundo inimigo do homem moderno passou a ser o comunismo. Aí começou a Guerra Fria. O comunismo precisava ser erradicado. Mas desde a queda do Muro de Berlim, no final da década de 80, então, agora acabaram os inimigos comuns. Então agora todos os líderes das religiões, inclusive muçulmanos, dizem o seguinte, que o inimigo número 1 do homem moderno é não mais o cristianismo, não mais o islamismo, não mais o nazismo, não mais o comunismo, não mais o ateísmo, mas o inimigo número 1 do homem moderno e que é nocivo à sociedade do século XXI se chama fundamentalista. Eles precisam ser identificados e eliminados. E você é um fundamentalista nessa classificação. Sabe por quê? Porque você acredita na Bíblia. Você acredita nas profecias de Apocalipse. Você acredita que existe um céu na nossa frente. E um Kibroth Hatavá, que é o lago de fogo, o último Kibroth Hatavá, que é o lago de fogo e enxofre, onde os ímpios e Satanás serão destruídos. Você é um fundamentalista. Cada vez mais, o ciclo está aumentando. Vai chegar um momento que você não poderá mais falar sobre nada. Você não pode mais criticar. Você não pode pregar no púlpito aquilo que a lei do Brasil já estabeleceu, por exemplo. Você não pode falar sobre o destino das pessoas que praticam sexo homoafetivos. Nem falar homossexualismo, porque esse é um palavrão que não se fala mais. Pode falar gay, mas não homossexualismo, que é ofensivo. Ok, tudo bem, vamos respeitar as pessoas também, sem dúvida. Você não pode falar isto. Você é um fundamentalista.
Alguns anos atrás, Rick Martin apresentou ofereceu uma entrevista na revista Veja, e no final da entrevista, alguém lhe perguntou, porque ele já tem 2 crianças adotadas junto com seu companheiro, né, com seu namorado, e dizendo, agora quando o seu filho crescer e for para a escola, o que os coleguinhas vão falar agora, sabendo que o seu pai é gay, mora com outro homem? Ele vai falar, o meu filho está sendo educado da seguinte forma, quando ele chegar na escola, ele vai levantar o peito e vai dizer com muita propriedade, com muito orgulho, o meu pai é gay, ele é feliz e eu sou feliz. O seu pai não é gay, que pena para você. É o mundo que nós estamos vivendo. Eu ouvi outro dia uma entrevista curta a parte que eu assisti, impressionante, com Jean Willis, que ganhou o Big Brother, acho que em 2005. Maravilhoso ouvir a pessoa falar, que ele é gay, e explicando, inclusive a entrevistadora dizendo, você é bissexual. Não sou bissexual. Bissexual é outro tipo, eu sou gay. Então você vê as pessoas tão inteligentes, tão talentosas, que dá gosto você estar perto dela, conversar com elas. E você não tem como não respeitar, e essa é a nossa obrigação, o mínimo que podemos fazer uns com os outros. Mas essa semana, dos programas de Bíblia que eu tenho aqui no tablet, eu tenho o e-Bible, que tem um comentário de Henry Matthew. Muito bom. Você pode baixar por $12. Mas pode ver na internet de graça, mas se quiser baixar, você baixa. Faça propaganda, muito bom. E todos os dias aparece uma pergunta bíblica, e essa semana veio a seguinte pergunta: como você explica Romanos capítulo 1, que disse que Deus então deixou as pessoas ali com uma disposição mental reprovável? Como é que você explica isso? E no dia anterior tinha feito a seguinte pergunta: pode uma pessoa ser gay e ser cristão ao mesmo tempo? Então ele analisa Romanos capítulo 1. Eu vou ler 3 versículos aqui de Romanos capítulo 1. O que o populacho, a mídia está promovendo isso. Mas Romanos capítulo 1 começa no verso 18, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque Deus poderia ser conhecido pela revelação, através da natureza, nem está falando do Evangelho por enquanto, mas que Deus poderia ser conhecido, a sua vontade conhecida através da revelação da natureza. E agora no verso 24, 26 e 28, por 3 vezes o apóstolo São Paulo usa a expressão entregar ou entregou, Deus os entregou, diz assim: por isso mesmo Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Verso 26, por causa disso Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Aberração sexual entre um homem e uma mulher, que pode acontecer até entre um marido e uma mulher devidamente casados. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Você não pode tirar isso daqui da Bíblia. Mas o populacho já tirou, a mídia já tirou. E se você lê isso aqui, se você acredita nisso aqui, você é um fundamentalista. Você está sendo classificado como inimigo número 1 da sociedade moderna. E no verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E assim descreve: Deus manifestou a sua ira, de que forma? Não lançando esta geração do apóstolo São Paulo no Kibroth Hatavá, a destruição, mas na sepultura do desejo. Mas a ira de Deus também se manifesta da seguinte forma: Deus deixa o homem fazer o que ele quiser e acreditar que aquilo é verdade e construir uma vida, construir uma família, construir uma geração, construir uma sociedade, construir um país baseado nessas mentiras. É por isso que nós caminhamos. E a mídia está aí, o populacho está aí. Mas nós não estamos sozinhos. Indo para o final,
nos lembramos do que Deus diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o desejo pelo prazer, a concupiscência dos olhos, que é o desejo pelo ter, e a soberba da vida, que é o desejo pelo poder, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo vai passar com todas essas coisas. Queridos, hoje nós podemos e devemos nos levantar aqui e olharmos para a nossa igreja e agradecer a Deus pela história dessa instituição, que começou, na verdade, em 1915, não é isso, pastores? 1915, com John Boyne. Outro dia eu tive o privilégio de visitar, pastor Roberto, a região de São Martim, Crespo, Diamante, onde começou o Adventismo na América do Sul. Ali tem uma igreja, tem uma escola mantida ali, né? É uma coisa maravilhosa. Quanta inspiração a gente olhar aqueles homens ali que chegaram no navio, pelo mar, pelo rio Paraná, ou melhor, ali no norte da Argentina, e começaram ali aquilo que se tornou Puigre, hoje a Universidade Adventista del Plata. De lá, então, o Evangelho espalhou para a América do Sul. Hoje nós estamos aqui com essa celebração maravilhosa. Queridos irmãos, ao olhar, então, para o passado, nós podemos dizer, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus nos tem guiado e as lições que nos tem ministrado ao longo da história do NASP, Campus 1, Campus 2, Campus 3, do Adventismo no Brasil, na América do Sul, com 150 anos de história da igreja. A Novo Tempo produziu um excelente vídeo, vale a pena você baixar da internet e assistir, se você não tem a Novo Tempo, mas de qualquer forma baixa, pede para alguém colocar num DVD para você. É muito linda essa produção que o Stout, que é o novo diretor da parte de televisão, e também a Larissa Prois produziram junto com a comunicação da Conferência Geral, o pastor Williams Costa Jr. E nesse vídeo, há um momento que o pastor Dwight Nelson diz assim, os últimos 5 minutos da história desse mundo serão extraordinários. Vão acontecer coisas que nós não imaginamos que vai acontecer. Então, olhando os 150 anos da organização da Conferência Geral, nós podemos dizer, graças a Deus. Querido, nós caminhamos então para um momento especial da história da humanidade. Então, hoje, o populacho infiltrou também na nossa igreja, infiltrou em Sião, e nós precisamos estar de olhos abertos para proteger os nossos jovens, os nossos estudantes, os nossos filhos, o nosso rebanho. Todos nós temos um pouco mais de experiência. Uma vez, o pastor Enoque de Oliveira estava em Glacierville, no Colorado, tratando da questão de Desmond Ford. Então, o pastor Enoque de Oliveira, que era vice-presidente da Conferência Geral, disse para Desmond Ford ali, naquele momento, o presidente da Conferência Geral estava lá, o pastor Neil Wilson e os teólogos do Brasil, alguns teólogos do Brasil, o doutor Andrew White e outros. Então, o pastor Enoque disse então para Desmond Ford, então já que você está falando que a sua mensagem é 100% adventista, então vamos fazer o seguinte, eu sou um pastor evangélico, eu sou um pastor protestante, então me convença agora que a doutrina do santuário é uma doutrina verdadeira. Porque Desmond Ford estava negando que o livro dele tinha heresias, que não é contra o adventismo e assim por diante. Então Desmond Ford olhou para o pastor Enoque de Oliveira e diz o seguinte, aí vem você com essa sua teologiazinha do terceiro mundo. Aí vem você discutir comigo com essa sua teologia do terceiro mundo. O pastor Enoque de Oliveira disse para ele, então diga para todos nós, de que mundo é a sua teologia? De que mundo são os sermões que nós estamos pregando e ouvindo? De que mundo são os livros que nós estamos lendo? De que mundo são as imagens que nós estamos assistindo? 30 anos de história, uma grande oportunidade para renovar os nossos valores, a nossa fé e a nossa confiança. Podemos cantar Ainda é longe de Canaã, ou podemos cantar só um pouquinho mais. Podemos cantar As delícias do céu é aqui, ou estamos aqui. A verdade é que nós estamos olhando para um futuro, longe ou perto, mas nós caminhamos para um ponto em que vamos encontrar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero terminar contando uma história que muitos aqui podem já ter ouvido. Um missionário retornava do campo missionário.
com a sua esposa. Depois de trabalharem ali 30 anos ou mais, eles voltavam, já enfraquecidos, meio doentes, com saudade do seu país. Eles voltavam exatamente para os Estados Unidos. E quando eles se aproximaram, o navio se aproximou do continente americano, eles ali viajando de segunda classe, trazendo caixas e caixas de material, a mudança deles. Quando parou numa ilha, um pouco antes do continente americano, o presidente dos Estados Unidos embarcou. E ali teve uma festa, o presidente e a sua família entraram, obviamente, na primeira classe. E depois, quando o navio ancorou e parou ali no porto, eles puderam olhar então do convés do navio, do lado de fora ali estavam as pessoas recepcionando o presidente, banda de música, faixas e mais faixas, soldados, marchas, músicas, festas, e faixa dizendo, bem-vindo, querido presidente e família. Esperamos que as suas férias tenham sido maravilhosas e aguardamos de braços abertos o senhor de volta para o seu posto na Casa Branca. E o presidente desceu, e aquele pessoal da segunda classe tinha que ficar lá no cais esperando toda a comitiva descer, e eles saírem dali para não correr nenhum risco, limpar aquela área, para finalmente esse pessoal pobre descer, e ali desceu o nosso pastor com a sua esposa. E quando eles pisaram na terra, não tinha mais banda de música, não tinha nenhuma faixa, não tinha ninguém ali esperando por eles. Aquele homem teve que contratar ali um transporte barato para levar as suas coisas para a casa onde eles iriam morar. A mesma cidade que deixaram há 30 anos atrás, muitos dos seus amigos já tinham morrido, mudado, eles não conheciam mais ninguém, os seus filhos já tinham crescido, já tinham netos que eles não conheciam. Então aquele homem ficou muito aborrecido e amargurado e disse para a esposa, que injustiça, que injustiça. A gente deu a vida para servir a Deus, transformar a vida de um continente, de um país onde vivemos. Vimos nossos filhos ir embora da gente, não conviver mais conosco, casaram. Agora vamos encontrar netos que nós nunca vimos, só sabemos da existência por cartas que chegaram a nós semanas e semanas depois de serem postadas. É uma injustiça. Aquele homem ficou muito aborrecido, muito triste. E ele começou a ficar doente. Ele não entendia. Andava pela rua, ninguém o conhecia. Ele era um estranho agora onde ele voltou a viver. Não podia voltar de onde ele veio, porque era tão longe, era estranho também lá. Não tinha lar mais, não tinha mais pátria. Ninguém para recepcioná-los. Ele começou a ficar depressivo. Então a sua esposa o chamou e disse, escuta, por que nós fomos para o campo missionário? Deus nos chamou. A igreja nos mandou, vamos chamar de Deus. Então ela disse, então fala o seguinte, fale com Deus, fale com Jesus, conte para Ele, conte que você voltou, ninguém te recepcionou, ninguém está aqui nos recebendo, conta o que é com os nossos filhos, conta o que aconteceu com os nossos netos, nós nem conhecemos nossos netos, conta que nós estamos abandonados, estamos esquecidos. Passaram alguns dias, aquele homem não comia, não bebia, mas numa manhã, no café da manhã posto ali, ela pôs ali, como sempre, mas não acontecia nada, ele entrou assoviando, feliz, cantando, mulher, vamos cantar, orou feliz, comeram, ela, meu marido sarou, graças a Deus, que ela estava orando por ele também. Finalmente, depois de comer, ele saiu, pegou na mão, vamos dar uma caminhada, minha querida esposa, vamos caminhar pelas alamedas aqui, do bairro. E ela falou, tudo bem, vamos. Vem cá, ela perguntou. Você falou com Jesus sobre os seus problemas, sua decepção? Ele disse, falei com Jesus. E Jesus te respondeu? Ele disse, Jesus me respondeu. E foi bom para você? Ele disse, esposa, estou curado. E o que foi que Jesus falou para você? Ele então disse, ele disse para mim que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Mas quando chegarmos, vai ter uma festa. Vai ter uma filarmônica, mais linda ainda do que essa, por mais bonita que seja esta. Filarmônica de anjos, de arcanjos, de seres não caídos que vão estar ali cantando e louvando. Mais do que isso, nós vamos ver o Rei dos Reis, o Criador do universo. Nós vamos ver aquele que nos comprou com seu sangue de braços abertos. Vamos olhar ali as marcas da nossa salvação nas suas mãos. E Ele vai dizer então para nós, para mim, mulher, para você, para os nossos filhos. Venham agora, meus queridos filhos, e entre aqui onde você está sendo aguardado. Queridos, 30 anos lindos, maravilhosos. Parece que foi ontem.
Não é brincadeira que eu me sinto tão forte quanto 30 anos atrás. É verdade. Embora a gente sabe que no fundo, lá por dentro está bem diferente. Mas não importa. Não importa. A nossa vida deve ser como a vida de uma vela que se consome iluminando. A nossa vida e a nossa fé deve ser a como de Policarpo, bispo de Esmirna, quando foi aos 86 anos, mais de 80 anos, sendo ali queimado por não adorar o imperador, o seu próprio carrasco, dizendo, por favor, bispo, apenas fala uma palavra de louvor ao imperador, nós não podemos te matar, nós não queremos te queimar. E ele disse, se cada fio de cabelo da minha cabeça fosse uma vida, Senhor, eu te daria com a mesma alegria que eu estou te dando esta. Quanto tempo ainda vamos marchar? O populacho está aí. Às vezes os Moisés nos cansamos. Porque o populacho tem o seguinte, eles oferecem o melhor dos dois mundos. Eles oferecem o céu e oferecem o melhor desse mundo também. Mas não se iludam. O fim é que brote Radavá, sepultura dos desejos. Eu termino agora assim, lendo uma citação de um livro chamado The Different Kind of Miracle, ou um tipo diferente de milagres, de Emily Barnes, que morreu realmente de câncer. E quando ela estava em estado terminal, ela escreveu assim, o câncer é tão limitado, é como a nossa caminhada aqui, né? O câncer é tão limitado, ele não pode paralisar o amor, não pode apagar a esperança, não pode corroer a fé, não pode destruir a paz, não pode destruir a confiança, não pode matar a amizade, não pode apagar as memórias, não pode silenciar a coragem, não pode invadir a alma, não pode roubar a vida eterna, não pode abafar o espírito e não pode diminuir o poder da ressurreição. Nada que acontece conosco pode nos separar do amor de Deus e da vida eterna. Ela continua dizendo o seguinte, se eu morrer amanhã, saibam que foi apenas uma mudança de endereço. Queridos, vamos continuar a caminhada. Nós ainda temos o risco de que brote Radavá no nosso caminho, mas não é por aí que nós vamos. Vamos seguir Moisés. Vamos seguir a palavra de Deus. Vamos seguir os líderes que nos orientam aqui, os nossos professores, os nossos irmãos. Ainda é longe Canaã? Possivelmente. Possivelmente, muitos ou todos de nós não vamos ver Canaã como Moisés não viu. Vamos dormir antes. Mas quando acordarmos, vai ter uma festa. Nós vamos entrar em Canaã e vamos ver para sempre com o nosso querido Salvador Jesus. Quantos reafirmam nesta manhã a sua disposição de seguir as orientações da palavra de Deus, as instruções que você ouviu hoje do nosso pastor e reconsagra a sua vida ao Senhor Jesus? Levante a mão. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o nosso destino já está selado em Cristo Jesus. É o céu, é a Canaã celestial, é a nova terra. Mas enquanto caminhamos pelo deserto abrasador, enquanto somos assolados, influenciados pelo populacho, pela mídia, pelas perseguições, incompreensões, pelas doenças da alma, por depressão, por tristezas na família, Senhor Deus, faze que nos lembremos que não estamos sozinhos. Que não fomos chamados para liderar sozinhos, ou para trilharmos este caminho sozinhos. Que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que possamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque tens cuidado de nós. Que nós podemos olhar para a Tua palavra em Hebreus 13, verso 5, e nos lembrar do que dizes, nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. E que nós, a nossa igreja aqui do NASP, aqueles que já passaram, estão e passarão por aqui, os nossos entes queridos, aqueles filhos que trazemos de fora, como eu mesmo trouxe vários albaneses, como o Servete que está aqui, outros que estão chegando, e tantas pessoas que vêm de outras partes aqui, sejam abençoados, tenham a vida transformada, sejam um instrumento nas Tuas mãos, para ajudarem milhares e milhões a trilharem esse caminho até a Canaã celestial. Obrigado pela história dessa escola. Continua a abençoar os seus líderes, seus diretores, seus professores, os pastores que aqui estão, todos que trabalham nesse lugar, os seus estudantes, para que cada dia tenha uma vitória em Cristo Jesus. É em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.